bom dia, povo de Deus. Shalom, shalom. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um devocional, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem nos sustentado, tem direcionado os nossos passos e nos permitiu estarmos aqui mais uma manhã para a honra e glória do nome dEle, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Bom dia a cada um de vocês. A paz, Elaine, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que o doce e amigo Espírito Santo esteja sobre a sua vida, assim também como a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Sara, bom dia, Tamara. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo venha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Bom dia, Verônica, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Espero que vocês tenham tido uma segunda-feira abençoada na tarde, uma terça-feira cheia da presença de Deus, e eu declaro e profetizo que assim será a nossa quarta-feira também, em nome de Jesus. Uma quarta-feira cheia da presença do Senhor, uma quarta-feira cheia da glória, das revelações do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, que todos vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui, e que o doce amigo Espírito Santo se faça presente sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre tudo que carrega o seu nome, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Para que, enquanto a gente ora, os nossos irmãos entram, amém? As nossas irmãs possam entrar, e aí a gente já consagra e entrega o controle e o domínio desta live nas mãos do Espírito Santo. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu primeiramente te agradeço, glorifico e exalto ao Senhor, Pai, por mais um devocional, Senhor. Mais um dia podemos estar aqui reunidos em teu santo nome, Jesus, para podermos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos espíritos, Pai, para falar, Senhor, a nossa alma, para alinhar o nosso caráter, Pai, para trazer santificação, Senhor, ao teu corpo, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, esta live nas tuas mãos, eu entrego esta live nas tuas mãos, eu declaro que o Senhor tem total domínio, poder e autoridade, Senhor, em nosso meio, que seja o Senhor a conduzir, Pai, a todas as coisas, que tudo que venha sair, Senhor, da minha boca venha a ser direcionado pelo doce amigo Espírito Santo. Para isso eu te peço, Senhor Jesus, passo uma tenaz, Senhor, sobre os meus lábios, santifica, Senhor, os nossos ouvidos. Eu declaro os nossos corações como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. E eu já declaro e profetizo que essas sementes, Senhor, elas germinarão, elas darão fruto, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, todo embotamento mental, toda oração contrária. Pai, toda ação de principados e potestades são anuladas agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Os umbrais, Senhor, nas regiões celestiais onde ocorre essa live, são selados agora com o sangue do Cordeiro. Nós amarramos e amordaçamos com cordas de fogo todos os espíritos contrários, espíritos imundos, Pai, que queiram se levantar, que queiram vir, Senhor, para fazer com que essa live, Pai, seja desativada, seja, Senhor, derrubada, para fazer com que seja travado. Em nome de Jesus, cai por terra, Pai. Toda manipulação das trevas, todo intento de Satanás contra esta live, contra a minha vida, contra este ministério, contra a vida dos meus irmãos, cai por terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço também que o Senhor derrame sobre nós nesta manhã uma porção, Senhor, do teu Espírito Santo, Pai, trazendo sabedoria. Traga o espírito da sabedoria, Senhor. Traga o espírito, Senhor, da revelação da palavra, Pai. Nos mostra, nos fala o que está por trás da letra. Traz as revelações, Pai, do mais alto dos céus. Pai, desfaz, Senhor, todas as trevas. Desfaz, Senhor, todo embotamento mental. Toda dificuldade de interpretação da tua palavra, Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo peso, eu repreendo todo sono, eu repreendo todo medo, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, um ambiente de paz invadindo agora, Senhor, estas casas, essas residências, Pai. Aonde os teus filhos estão, se estão, Pai, nos transportes públicos, se estão em trabalho, eu declaro a paz que excede todo entendimento, entrando, Senhor, tomando conta do lugar.
Doce amigo Espírito Santo, venha ministrando paz a esses corações. Venha ministrando paz, ó Deus, em nome de Jesus, dentro, Pai, desses ambientes. Eu declaro também que os anjos do Senhor começam a limpar, Senhor, cada território aqui, Pai. Em nome de Jesus. Toda a guerra que foi travada, Pai, durante esses dias, durante esta madrugada, Pai, se torna nula, em nome de Jesus, sem efeito. Em nome de Jesus, sem causa. Em nome de Jesus. É o que eu oro, Pai, e declaro. Em nome de Jesus, o teu pleno domínio, o teu pleno controle. Em nome de Jesus, nós somos submissos à tua vontade, Senhor. Toma, Senhor, em nome de Jesus, a tua autoridade, Pai. O Senhor tem a autoridade legítima, Senhor. Em nome de Jesus, dentro desta live. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Procura aí, filho. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Marta. Bom dia, Lê. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Anne. Shalom, shalom. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se existe alguém aqui de primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Fazemos o nosso devocional todos os dias, de segunda, às quarta e sexta, às 7h45, amém? E estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, e nós vamos ler hoje o livro de 1 Crônicas 23 e Jeremias 17, amém? Então, se você puder aí, só um minutinho. Vamos lá. Opa. Então vamos lá. Se você puder aí abrir comigo, 1 Crônicas, capítulo 23. Amém? Vamos ver o que o Senhor diz conosco, o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Diz assim: os levitas e o seu ministério. Quando Davi se tornou idoso, com idade muito avançada, proclamou seu filho Salomão rei sobre Israel. Reuniu todos os chefes e líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Realizou-se um recenseamento dos levitas de 30 anos para cima, e contados um por um, seu número total foi de 38.000 homens. Então o rei Davi escolheu 24.000 levitas para supervisionarem os trabalhos de construção e administração da casa de Yahvé, o Senhor, e 6.000 para servirem como escribas e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com este propósito. Depois, Davi distribuiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Então, aqui nessa primeira passagem, desses primeiros 6 versículos, amém? A gente vê o cuidado que Davi teve ali em deixar tudo pronto, para que Salomão só fosse lá e exercesse aquilo que já foi gerado dentro do coração de Davi através do Espírito Santo de Deus. Então ele foi lá e ele separou os descendentes dos levitas, porque naquela época somente os levitas que tinham, né, a responsabilidade e a autoridade de adorar ao Senhor. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, isso foi quebrado. Hoje todos nós somos adoradores em espírito e em verdade. Hoje todos nós podemos adorar ao Senhor, amém? E devemos adorar ao Senhor. E quando nós falamos em adoração, a gente tem que ter algo muito bem firmado na nossa mente, muito bem firmado dentro do nosso espírito, que a adoração ao Deus vivo de Israel não é somente com louvores e música, mas tudo que nós fazemos na nossa vida é um ato de adoração, amém? Nós amarmos aos nossos irmãos, nós amarmos até mesmo aquele que nos odeiam, os nossos inimigos, nós levantarmos com felicidade, com alegria, para ir trabalhar, por mais que o seu trabalho não seja o trabalho que você ama de fazer. Nós cuidarmos da nossa casa, cuidarmos da nossa família, tudo isso é um ato de adoração. As nossas vestes adoram o Senhor, o nosso autocuidado adora o Senhor. Então hoje nós somos, quando a palavra diz que nós somos adoradores em espírito e em verdade, mostra que nós somos adoradores independente da circunstância.
que nós somos adoradores não somente aqueles que levantam as mãos no domingo e estão lá, ou então dentro da tua casa, dentro do teu ambiente de trabalho, colocam um louvor, amém? E adora, não. Nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade quando nós adoramos Ele em todas as esferas da nossa vida, com as nossas finanças, com a nossa casa, cuidando da nossa saúde, fazendo tudo que a gente faz com amor. Isso mostra que nós somos adoradores, amém? Então aqui, Davi, ele preparou, ele deixou tudo pronto para que Salomão só fosse lá e executasse. E ele separou aqui estes homens que eram da tribo de Levi para fazer parte da adoração. Aqui está dizendo uma adoração literalmente em forma de louvor, tá? Versículo 7. A descendência de Gerson. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jaiel, o primogênito, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selemote, Raziel e Arã, 3 ao todo. Eles foram chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Zina, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primogênito e Zina o segundo. Entretanto, Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso passaram a ser contados como uma única família. Versículo 12. A descendência de Coate. Os filhos de Coate foram 4. Arão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Orão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram escolhidos e encarregados perpetuamente para servirem no Santo dos Santos, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios, queimar incenso diante de Yahvé e o servir e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. No caso de Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os das tribos de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O descendente de Gerson foi Sebuel, o chefe. O descendente de Eliezer foi Rebaías, o chefe. Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Rebaías foram muitos. Os descendentes de Issar foram Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jacameão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, e o primeiro e o chefe, e Isias, o segundo. Queridos, eu quero ressaltar algo aqui, que às vezes as pessoas não entendem de onde que veio, né? Isso é por fato de curiosidade e até mesmo por conhecimento bíblico. Da onde que veio que antigamente era muito comum os filhos seguirem as profissões do pai. A profissão que o pai tinha, o filho seguia. Então, se numa família o pai era médico, a tendência era que os filhos sejam médicos. Se numa família o pai era advogado, a tendência é que os filhos vá para a mesma linha do direito, e assim perpetuamente. Isso é proveniente daquilo que o Senhor instruiu através da palavra. A gente precisa entender que tudo que a gente vive na vida, tudo aquilo que é bom que a gente vive na vida, foi baseado na palavra. Porque a palavra é o que trouxe estrutura, trouxe o estruturamento da família sobre a face da terra. Amém? Através do momento em que Deus criou a humanidade e que aconteceu toda a história que nós já conhecemos, até chegar a Moisés, as pessoas viviam assim soltas pelo mundo. E depois, por conta da desobediência, por conta do pecado, por conta ali do êxodo do Egito, Deus viu ali que era necessário trazer algumas ordens, trazer leis para este povo. E as coisas começarem a andar de acordo com a vontade do Senhor. Então, daí começou a ter isso de que se o pai era um médico, ele seguia a profissão, os filhos seguiam a profissão do pai. Então, aqui a gente vê que isso acontecia também dentro da parte sacerdotal. Então, aqui, se o pai era levita, os filhos consequentemente seriam levitas. Se o pai era sacerdote, os filhos seriam consequentemente sacerdote. E isso se perpetua até os dias de hoje. É comum você ver que se tem um pai que é pastor, a grande maioria dos filhos vão se tornar pastores. Se tem um pai que adora, que se tem o ministério, o sacerdócio ali da adoração,
os filhos também vão ir para a parte da adoração. Então a gente vê que isso se perpetua até os dias de hoje. E muitas vezes isso acaba se perdendo. Ai, mas o filho é obrigado a seguir os passos do pai? Não. Não é obrigado a seguir os passos do pai. Os filhos, eles não são obrigados a seguir os passos do pai. Ele segue se ele quer. Não é mera coincidência que é da mesma forma com o nosso Deus de Israel. Nós seguimos o passo de Yeshua se nós quisermos. Nós não somos obrigados. Nós não somos obrigados. Mas não tem como você perpetuar algo sobre a face da terra se você não optar por fazer aquilo. Só que a gente precisa ter em consciência uma coisa, queridos. Tudo que a gente opta fazer, independente de ser na parte ministerial ou na parte normal, né, do cotidiano, do nosso dia a dia, tem que ser escolhido com amor e com direcionamento do Deus vivo de Israel. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque às vezes, querido, o que acontece é algo muito triste. Às vezes, nós como pais e mães, nós queremos obrigar os nossos filhos a seguir os nossos passos, a seguir os nossos caminhos, a seguir aquilo que a gente segue. E a gente precisa ter em mente que o livre-arbítrio, ele é para todos. E muitas vezes você pode estar perdendo o teu filho, você pode estar perdendo a tua filha, por você tentar impor algo que ainda ele não está apto para viver. Ou então existem aqueles pais que obrigam os filhos a cursarem a faculdade que eles querem. Não, porque você vai fazer direito. Não, porque você vai exercer medicina. Não, porque você vai ser professor. Mas você nem sequer perguntou para o teu filho ou para a tua filha, filho, o que é que você quer exercer? Porque hoje nós somos livres. Amém? Cristo nos trouxe a liberdade. Cristo nos trouxe, amém? A libertação do peso. E muitas vezes os adolescentes, os jovens se tornam pessoas e homens e mulheres que lá na frente vão se tornar frustrados. Por quê? Porque o pai impôs que não, você vai seguir o pastoreio, mas você sabe se o seu filho ou a sua filha vai ser pastor? E se ele tem um chamado diferente do teu? E muitas vezes a gente acaba perdendo os nossos filhos porque a gente quer que eles vivam algo que a gente vive. Sendo que o próprio Pai, o Deus de Israel, não nos obriga a viver aquilo que Ele quer que a gente viva. E às vezes a gente age com militância, com autoritarismo sobre a vida dos nossos filhos, falando, não, você vai, não, porque é isso que eu quero para você, mas e a vontade dele? Já se perguntou se a vontade de Deus para ele é isso? Se a vontade de Deus para essa menina é isso que você impõe? Muitas vezes nós não seguimos a vontade do nosso Abba e a gente quer impor a nossa vontade aos nossos filhos. E isso faz com que a gente perca o relacionamento com eles. Isso faz com que eles não se sintam seguros em confiar os segredos deles. Isso faz com que eles não se sintam amados por nós. E aí sabe o que acontece, queridos? O sistema desse mundo vai lá e adota eles. O sistema desse mundo vai lá, Satanás vai lá e adota esses jovens, esses adolescentes. Por quê? Porque o pai ainda vive na base do autoritarismo. Porque o pai e a mãe ainda vivem na base dos seus antepassados. Nós precisamos entender que Cristo não veio abolir a lei, mas ele veio para trazer libertação. E ele é a própria lei. É isso que as pessoas não entendem. Cristo é a própria lei, mas mesmo ele sendo a própria lei, ele não veio anular o livre-arbítrio que existe sobre a minha vida e sobre a tua vida. Até mesmo para a gente seguir Cristo, nós temos o livre-arbítrio de pegar e dizer, Senhor, eu escolho andar com o Senhor. Eu escolhi. Eu escolho estar. Até mesmo para a gente ser liberto. Nós temos que pedir, Senhor, eu quero ser liberta. Porque se você não quiser ser liberto, porque se você não quiser ser sarado, se você não quiser ser curado, Deus não vai fazer. Porque ele não é aquele tipo de pessoa que entra sem bater e sem pedir licença. Quem faz isso é Satanás. Deus pede licença, fala, eu posso entrar dentro da tua vida? Eu posso fazer morada? Você me convida?
Eu posso ter acesso ao teu coração? Se você pegar e falar assim, não, ele vai te respeitar, ele vai falar, tudo bem, filho. O dia que você estiver preparado, o dia que você estiver preparada, eu vou e farei morada dentro de você. Caso contrário, ele não vai fazer. E por que cargas d'água muitas vezes a gente impõe muitas coisas para os nossos filhos ou para os nossos cônjuges? E isso gera uma rebelião tremenda, uma constância de briga que você não sabe de onde vem, porque a gente está querendo impor algo que muitas vezes a gente não faz. E o Senhor diz que é tempo de parar com isso, que é tempo de tratar com amor, que é tempo de respeitar a decisão do outro, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Não é porque talvez eu ou você já entendemos e temos maturidade espiritual para entender que o único caminho é Deus, que o outro vai ter da mesma forma e da mesma proporção que nós. É por isso que Satanás está levando vantagem, querido. É por isso que Satanás está fazendo com que tantos homens e mulheres venham e fiquem do lado dele. Aqui, mamãe. Por quê? Porque lá eles não impõem nada. Eles respeitam o livre-arbítrio. Só que nós, cristãos, infelizmente, não. Nós julgamos, nós apontamos e nós obrigamos. Então, que isso seja quebrado. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 21. A descendência de Merari. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter gerado filhos homens, teve apenas filhas. Assim, os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Os filhos de Muzi foram 3, Mali, Éder e Jeremote. Esses, portanto, foram descendentes de Levi pelas famílias. Os chefes de família, conforme registrado por seus nomes, e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que trabalhavam na casa de Yahvé. Pois Davi ordenara, eis que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, deu paz e tranquilidade ao seu povo e veio habitar em Jerusalém para sempre. Os levitas não mais necessitam transportar o tabernáculo, nem os utensílios sagrados usados em seu serviço religioso. E conforme as orientações finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era cooperar com os descendentes de Arão em todos os trabalhos no templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todos os objetos sagrados e das demais tarefas necessárias à manutenção da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e todos os pesos e medidas. Também deveriam estar preparados para render graças e louvores a Yahvé o Senhor, todas as manhãs, ao raiar do dia, em todas as tardes, ao pôr do sol, e oferecer continuamente diante do Senhor todos os holocaustos que eram queimados no Shabat, no sábado, nas festas da lua nova e nas festas das datas fixas. Deviam servir regularmente diante de Yahvé, conforme as normas e as escalas determinadas para os turnos de serviço dos diversos grupos de trabalho. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela administração da tenda do encontro, o santuário, e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, bem como por toda a obra e serviço religioso realizados na casa de Yahvé, o Senhor. Amém? Então aqui, Davi, ele já deixou tudo pronto, tudo arquitetado para que Salomão só fosse lá e executasse. Vamos lá para Jeremias agora, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. O pecado só engana e destrói. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro. Com ponta de diamante está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postes sagrados, junto às árvores frondosas sobre os altos montes. Ó monte do campo, os teus bens e todos os seus tesouros darei por presa, como igualmente os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás de tua presença, que te dei, e far-te-ei servir
os teus próprios inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja sua fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, mas sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixará de se dar o seu fruto, Vamos parar aqui, queridos. O que esse versículo aqui, essas passagens do primeiro versículo até o 8º está dizendo? E eu vou ressaltar do 7 até o 8. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em homens. Nós depositamos a nossa confiança no nosso pastor, nós depositamos a nossa confiança no nosso esposo, nós depositamos a nossa confiança na nossa esposa, nós depositamos a confiança em qualquer pessoa, menos no Deus vivo de Israel. Muitas vezes nós depositamos confiança em algo. Às vezes você deposita a tua confiança no teu trabalho. Às vezes não é nem em pessoas, é no teu trabalho. E o que o Senhor pede aqui para que você confie nele. Porque se você tem um trabalho, é porque Deus te deu trabalho. Muitas vezes nós estamos depositando as nossas confianças em coisas que não é para se confiar. Quando o Senhor diz aqui que maldito o homem que confia no homem, ele está dizendo isso. Por que ele diz isso? Porque o coração do homem é enganoso, querido. Ao mesmo tempo que você faz uma aliança com alguém e esse alguém não tem uma aliança com Deus, você pode ter certeza que essa aliança vai se quebrar. É por isso que nós temos que ter cuidado com as alianças. A gente só pode fazer aliança com pessoas que têm aliança com o Senhor. Se você fizer aliança com pessoas que não têm aliança com o Senhor, certamente você se frustrará. Certamente você vai falar, cara, por que eu fui fazer aliança com esse tipo de pessoa? Porque vocês não vão ter a mesma convicção, porque as pessoas não vão estar na mesma visão. É por isso que o Senhor fala, maldito o homem que confia no homem. Nós temos que depositar a nossa confiança somente no Deus vivo de Israel. Em primeiro lugar, nós confiamos em Deus. Depois que nós confiamos em Deus, que nós temos um relacionamento maduro com o Senhor, você pode ter certeza absoluta que Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. E essas alianças, elas não serão quebradas. Essas alianças, elas não serão, amém, rompidas. Por quê? Porque Deus apresentou para você pessoas que têm a mesma visão, que andam sobre o mesmo princípio. Entenda algo, queridos. Pessoas que não cumprem princípios são pessoas que você tem que ficar com o pé atrás. Michele, quais são os princípios? Está tudo na Bíblia. Os princípios bíblicos. Princípios básicos. Que não cumprem mandamento. Princípio de honrar pai e mãe. Princípio de não mentir, de não matar, de não adulterar. Princípios, os básicos. Pessoas que não cumprem princípios. Eles são pessoas que facilmente quebram alianças, porque não entendem de aliança. E muitas vezes a gente deposita as nossas esperanças, a gente confia demais em homens e não confia no Deus vivo de Israel. Você sai fazendo alianças, sociedades, em que Deus já está falando, mostrando para você que não. Mas eu confio nele, mas é meu irmãozão. Queridos, eu conheço tanta história de que até irmã de sangue rouba marido da outra, da própria irmã. Por isso que a palavra diz que maldito é o homem que confia nos homens. Não está dizendo que nós não devemos, amém? Nossa, mas não eu não posso confiar em ninguém?
Não é que você não pode confiar em ninguém. Você deve confiar, mas sabendo que existe um Deus que está acima de todas as coisas e que Deus vai te mostrar a pessoa certa para você confiar. Sabe por quê? Porque o que mais tem, queridos, é homens e mulheres que são usados por Satanás para pegar a minha confiança e a tua confiança e fazer com que você se perca no meio do caminho. Isso acontece em todas as áreas da vida. E a área que mais acontece, as duas áreas que mais acontecem, é na área de negócios, na área financeira e na área sentimental. Por quê? Porque essas são as duas áreas em que mais Satanás atua. Se uma pessoa fica sem dinheiro, ela entra às vezes em colapso. Se uma pessoa perde alguém que ela ama, ela entra em colapso. Porque a gente, infelizmente, o ser humano, ele é movido dessas duas maneiras. Se você está bem financeiramente, está bem. Agora, se as suas finanças desandam, você pode ver, as pessoas começam a desandar junto com a finança. Se você está bem emocionalmente, você está bem. Agora, se você não está bem emocionalmente, todas as outras áreas da sua vida desandam, porque você não consegue trabalhar porque você está pensando na fulana, você está pensando no fulano, você não consegue ter uma vida próspera porque você está pensando o que fulano está fazendo e fulano está vivendo a vida dela. Aí, se você não está bem financeiramente, você não consegue ter vida para tua esposa, vida para o teu esposo, porque eu preciso pagar a conta, entra num colapso. Então, essas são as duas áreas em que Satanás mais atua. É a área financeira e a área emocional, sentimental. São áreas em que Satanás vai colocar pessoas para que você confie. E aí você deixa de confiar em Deus, você deixa de confiar no Deus vivo de Israel, de depositar a sua confiança total em Deus e começa a confiar em homens. Aí você faz alianças que não eram para você fazer. Existem muitas alianças, existem alianças que são firmadas até o dia de hoje. Por quê? Porque foi direcionado por Deus. E porque as pessoas estavam cumprindo princípios. Não colocaram homens e mulheres acima da pessoa de Deus. E é isso que nós precisamos ter em mente. Nunca, jamais na nossa vida nós devemos colocar homens e mulheres acima de Deus, alianças acima de Deus, depositar a nossa confiança em homens e mulheres, porque certamente, querido, você irá se frustrar. Não gere expectativa sobre pessoas. Pessoas, elas mudam. As atitudes mudam, os pensamentos mudam. Nós, seres humanos, nós mudamos constantemente. O único que não muda é Deus. O único que não muda, jamais ele vai mudar a sua essência, é Deus. Agora, nós somos seres humanos, nós mudamos. Uma hora a gente ama, outra hora a gente odeia. Por quê? Porque nós não temos domínio nas nossas emoções. Porque nós não estamos firmados em Cristo Jesus para ter estabilidade emocional. Então, esse é o risco de você confiar em homens sem cumprir princípio e sem ter relacionamento íntimo verdadeiro com o Espírito Santo. Amém? Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram. Peraí. Aconteceu comigo, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana sinto que tem. Gente, eu tenho recebido algumas mensagens de muitas pessoas falando sobre ataque na área sentimental. E eu estou orando ao Senhor para ver se a próxima imersão eu falo um pouco mais e abordo um pouco mais sobre esse tema, sobre a parte sentimental, sobre relacionamento, porque foi a parte em que Deus mais tratou a minha vida. Então eu estou orando ao Senhor para que Ele me dê, amém? Sabedoria e estratégia, para ver se esse é o tema que Ele quer que eu traga da próxima imersão, porque eu estou vendo a quantidade de pessoas que estão passando por esse tipo de ataque nas áreas sentimentais, na área emocional, amém? Então, deixa eu continuar aqui buscando a presença de Deus, que a hora que o Senhor me permitir, eu vou fazer uma imersão abordando esse tema, porque eu estou vendo que é uma necessidade, não somente para quem está solteiro, mas para quem é casado.
Porque eu estou vendo muitas pessoas que já têm pessoas que têm relacionamento, que têm marido, que têm noivo, mas que andam totalmente atribulados nas suas emoções, na área sentimental, porque é a área que Satanás mais pega. É a área que Satanás vem para arrebentar. Mas eu estou orando ao Senhor, pedindo para Ele me dar a estratégia, o tempo certo, a forma certa de abordar isso. Por quê? Porque é um tema muito sensível, é um tema que mexe com muitas coisas, amém? Mas a hora que o Senhor me liberar, a hora que o Senhor falar, faça, eu falo para vocês, amém? Então, continue na oração, continue guerreando no Senhor, porque isso cai por terra. Eu sou testemunho vivo disso, amém? Foi a área em que eu mais fui atacada, mas foi a área em que o Senhor mais trabalhou na minha vida, amém? Glória a Deus. Vai passar, vai dar tudo certo, amém? Vai dar tudo certo. Entenda, entenda. Tudo existe um porquê e um para quê. Se você está sentindo tanto ataque na tua vida sentimental, se você está sentindo tanto ataque nas tuas emoções, eu quero falar para você que é porque você está no caminho certo. E o que Satanás está querendo fazer é com que você acredite que você está fazendo, que o que você está fazendo não está gerando efeito. É pelo contrário, está surtindo tanto efeito que você está sendo bombardeado. Aí você fica com dúvida, aí você pega e fala assim, eu vou desistir. É porque você está andando no caminho certo. É porque você decidiu certo. Então ele vai colocar, às vezes vai começar a trazer pessoas para que você ache que é a pessoa certa. Vai começar a trazer situações, ou então vai fazer todo mundo desaparecer e você se tornar uma pessoa, nossa, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. Calma, calma. Você está dentro de um processo. Você está vivendo processos. Lembra que o processo de cura da alma, o processo de libertação, o processo de restauração, não é do dia para a noite. Mas, irmã, faz um mês, faz um ano, querido, eu quero te falar que eu passei por 7 anos. Eu não estou te dizendo que o seu tempo vai ser igual ao meu. Mas eu tive 7 anos de cura. Eu tive 7 anos de trabalho do Senhor me moldando até que ele pudesse ver e falar, agora você está pronta. Agora você está bem. Agora eu vou liberar aquilo que eu preparei para você. Agora você vai viver os meus sonhos. Mas foram 7 anos. Só que antes desses 7 anos, tiveram ainda 7 anos. Então não é do dia para a noite. Tudo é processual. A única coisa que eu peço para vocês é permaneçam e não confiem em homens, confiem no Deus vivo de Israel. Existe uma palavra, existe uma promessa. Deus não fez ninguém para ser só, a não ser que você tenha o chamado de celibato, a não ser que você escolha viver sozinho, a não ser que seja uma decisão tua. Caso contrário, não, queridos. Deus te fez para você gerar família. Deus te fez para você ser abençoado, para você dar frutos, para você gerar filhos e filhas sobre a face da terra. Só que existe um tempo determinado para todas as coisas. E eu quero que você entenda algo, querido. Antes de Deus entregar teu prometido, a tua prometida, antes de Deus fazer acontecer na tua vida, isso para os solteiros agora. Deus quer que você encontre algo que está perdido. Sabe o que é que está perdido? A chave do teu coração. Sabe o que é a chave do teu coração? Cristo. Deus só vai entregar a você, uma pessoa para você ser feliz, quando você se sentir feliz com você mesmo. É na sua solitude. É você com Cristo. É você entender que Cristo te preencheu. Porque se você não entender que Cristo te preencheu, você vai estar sempre buscando em alguém aquilo que está faltando. E o que está faltando em você é Cristo. Porque às vezes a gente acha que encontrou Cristo. Só que aí, quando a gente perde a pessoa que está do nosso lado, a pessoa decide sair, você se torna uma pessoa, agora eu já não sou mais feliz. Isso serve para os casados? Serve. Também serve para os casados. É por isso que Deus primeiro prepara antes de fazer você casar. Porque às vezes dentro de um casamento, você vai ter crises dentro do teu casamento. Um casamento, ele não é só feito, eu não sei nem por que o Senhor está levando para este ponto, mas amém. Eu estou deixando o Espírito Santo conduzir. Porque às vezes dentro de um casamento, querido, você vai ter crise. Não é todos os dias em que você vai acordar
e vai falar, ai, amor, eu te amo, porque às vezes a atitude do teu amor vai te irritar. E se você não estiver bem com Cristo, se você não estiver ali cheio da presença do Espírito Santo, o fato do teu marido ou da tua esposa apertar o tubo da pasta diferente do jeito que você gosta, vocês vão cair de pau um com o outro. Então existe um tempo determinado para todas as coisas. Não ache que Deus não está te vendo. Não ache que a sua vida sentimental não está andando. Não ache que, Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu. Ele só está fazendo o trabalho dele. Ele está te forjando. Ele está te moldando. Às vezes acontece dentro do casamento. Porque você casou, mas você ainda não estava preparado espiritualmente para casar. Porque você ainda não estava completo de Cristo. E aí você coloca, às vezes a gente acaba derramando as nossas expectativas, que só podem vir de Deus, no nosso cônjuge. Só que não é ele que vai te dar. É o teu pai. É Cristo primeiro. Porque o teu marido não é o teu pai. Porque a tua esposa não é o teu pai. Porque às vezes a gente deposita as nossas confianças, as nossas expectativas no nosso cônjuge. E Deus está dizendo que não é no teu cônjuge que você tem que depositar as suas expectativas. Não é numa pessoa que nem chegou ainda que você tem que depositar as suas expectativas. As expectativas que você tem que colocar é no Deus vivo de Israel. Ei, calma. O Senhor está dizendo, calma. Eu não me esqueci. Eu não me esqueci de você, eu não me esqueci dos sonhos, eu não me esqueci dos projetos, mas você precisa primeiro olhar para mim. Olha para mim. Para você que é casado e está em crise, olha para Cristo. Você vai ver, querido, que a partir do momento em que você olhar para Cristo, que você se encher de Cristo, que você completar esse vazio, porque o que o Senhor me mostra é pessoas que são casadas, pessoas que têm alguém, mas que são vazias. E não é porque você é vazia de homens, é porque você está vazio de Deus. Você acha que tem a presença de Deus. Você acha que o teu coração está completo por Deus, pelo Espírito Santo, por Yeshua, e não está. E muitas vezes você está colocando essa defasagem espiritual em cima do teu cônjuge, e ele não tem nada a ver com isso, porque é uma coisa tua e Deus. Porque a partir do momento em que nós estamos inteiros com o Senhor, conhecimento de causa e de várias outras pessoas que passam por isso e que a gente conversa. Quando você é cheio do Senhor, a crise você passa como Cristo passou dentro do barco, no mar agitado. Porque um pega na mão do outro e fala, vamos junto passar por ela. Agora, quando um dos dois está desestabilizado, quando os dois estão desestabilizados, o mar vira aquele maremoto, um tsunami. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Um dos dois, o necessário é os dois, mas um dos dois tem que estar alinhado para trazer calmaria dentro do barco, para trazer calmaria dentro da tua casa. Amém? Queridos, eu não sei nem por que o Senhor está dizendo isso aqui, mas se está fazendo sentido para você, receba que está vindo direto da parte do Pai. O que você precisa neste momento é depositar a tua confiança no Senhor. Busque o Senhor. Para de colocar a culpa de tudo que está acontecendo de errado sobre você ou sobre o teu cônjuge. Entenda que o que Satanás está fazendo é fazer com que as emoções sejam desestabilizadas, o teu sonho de casar seja destruído, a tua família que já existe seja destruída, porque ele sabe que se ele desestabilizar as emoções, ele desestabiliza tudo. Ele sabe que se ele desestabilizar uma família, ele perde uma geração inteira. Amém? Entenda isso. Eu pedi para Deus mudar ele depois. Exatamente, a Érica falou um ponto perfeito. Muitas vezes a gente fica orando, Senhor, transforma o meu cônjuge, transforma meu marido, transforma minha esposa. Só que a oração que você tem que fazer é, Senhor, me revela o que eu preciso mudar. Porque às vezes o teu marido está orando a mesma coisa, a tua esposa está orando a mesma coisa. Transforma ela, porque essa mulher é uma Jezabel.
Mas se existe a Jezabel, existe um Acabe. Às vezes a gente, é igual aconteceu no Éden. Adão, o que tu fizestes? Ai, foi a mulher que me deste. Mas espera aí, foi a mulher que me destes, mas a ordem que eu dei de não comer do fruto, eu não dei para Eva, eu dei para você, Adão. Então, para de terceirizar a culpa. Essa terceirização de culpa se deu lá no Éden. Eva pecou? Pecou. Comeu? Comeu. Ofereceu? Ofereceu. Mas quem aceitou? Adão. Quem ouviu? Quem foi que ouviu a instrução do pai? Primeiro, Adão. Então ele temeu ao Senhor, ele temeu a represária e ele falou assim: ah, foi a mulher que me deste. E isso a gente trouxe com a natureza adâmica. Ai, mas você está tendo essa atitude, mas eu estou tendo essa atitude porque você teve a atitude primeiro. Mas calma lá, eu posso não ter a atitude de ir lá e rebater. É uma opção minha. Só que às vezes a gente não opta por ficar calado, porque às vezes a gente quer ter a última palavra em tudo. Porque no meio de uma confusão, a gente quer ter a última palavra. Ai, mas eu agi assim porque você agiu primeiro. Mas se você for sábio e sábia, você vai colocar um ponto final. Tudo bem, você agiu assim, eu prefiro me calar. E aí, sabe o que a palavra fala? Sabe o que a palavra nos ensina? Sabe o que a palavra nos instrui? Mesmo que você esteja certo, peça perdão. Não importa quem errou. Mesmo que no meio da confusão, o errado é ele, o errado é ela. Você vai lá e fala, tudo bem, querido, você me perdoa? A pessoa vai falar, oxi, alguma coisa está acontecendo aí. Porque aí isso vai gerar um entendimento. Isso vai gerar um entendimento. Mas espera aí, cara. A pessoa está me pedindo perdão, mas aí na consciência dela ele vai pegar e falar assim, mas quem errou fui eu. Você traz constrangimento. Você traz a presença do Espírito. Conhecimento de causa. Às vezes eu começava picuinha besta com meu marido, totalmente trouxa, sabe, de atitude infantil. E aí meu marido pegava e falava assim, tá bom, me perdoa. Eu levava 3 tapas na cara do Espírito Santo. Exatamente, o amor constrange. Aí eu falava, cara, que atitude ridícula. Porque eu queria ter a última palavra. E aí eu falava, tudo bem, me perdoa. Você me perdoa também? E isso me trouxe amadurecimento. Porque ele sempre era o primeiro a pedir perdão. E eu aquilo me constrangia. Eu falava, cara, mas fui eu que comecei por besteira. Para irritar. E ali o Senhor começou a trabalhar. Então, queridos, o que o Senhor quer é confie no Senhor. Não deposita as tuas expectativas em homem. Não deposita as tuas expectativas em pastor, em nada. Deposita as tuas expectativas no Senhor. Se ainda não aconteceu, porque ainda não é o tempo, mas não significa que esse tempo não vai chegar. Amém? Versículo 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Vai exatamente de encontro com aquilo que o Espírito Santo estava dizendo. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude e conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida, eles o abandonarão e no fim ele acabará como um tolo. Às vezes é o que eu estava falando, né? Eu não sei nem por que Deus estava levando a dizer, mas aí a própria palavra fala o porquê. Queridos, existe um tempo determinado para todas as coisas. Enganoso é o coração do homem. O Senhor, ele sonda todas as coisas. Ele, a fim de entender cada pessoa conforme a sua atitude, conforme as suas obras. Calma, confia, descansa no Senhor. Para que lá na frente você não venha perder.
Entenda, Deus não vai unir pessoas aqui, isso é para quem está solteiro. Deus não vai unir pessoas aqui que não estão preparadas espiritualmente nem emocionalmente para depois separar lá na frente, porque ele abomina o divórcio. Deus não uniu homem e mulher para depois lá na frente um virar para o outro e olhar e falar assim: ah, eu não te amo mais. Ah, eu não quero mais. Ah, mas por quê? Porque eu não te amo. Para separar. Não. Só existe uma coisa que vai lá e que é liberado o divórcio, que é a traição. É a traição e os maus tratos. É a única coisa que Deus vai lá e fala: você tem uma carta de repúdio. E quem foi que traiu, o traído pode casar. Quem traiu, não. É Bíblia. É Bíblia. Então Deus não vai unir duas pessoas feridas. Deus não vai unir duas pessoas que não foram tratadas. Você está entendendo o porquê do tempo? Porque não é simplesmente do dia para a noite que nós somos curados das nossas feridas, muitas vezes que vem desde a nossa infância. Então não acelera o processo, querido. Não acelera o processo. Confia no Senhor. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Não tem como. Ah, ele é a tampa da minha panela, é a minha metade. A tua metade, entenda, é Cristo. Não tem como duas pessoas em metade se tornar um só. Não dá. Primeiro você precisa colocar Cristo dentro desse buraquinho que está dentro do teu coração. O que cabe dentro do teu coração não é uma mulher, não é um homem, é Cristo. Depois que esse buraquinho do teu coração tiver preenchido com Cristo, aí Deus vai falar: uau, tá completo. Agora eu vou liberar aquela pessoa que também já está com o coração ali cheio da minha presença e vou unir vocês dois, porque aí vocês vão dar frutos, porque vocês vão ser maduros, porque vocês vão poder dar frutos em abundância, filhos saudáveis, vai ser uma casa estruturada sobre a rocha. Mas, irmã, e no meu caso que eu já sou casado? Você vai buscar por você. Você vai se encher por você. Você sendo cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Paulo nos diz que a mulher santifica o homem, assim como o homem santifica a mulher. Então você vai parar de orar pedindo para Deus mudar o seu cônjuge. Você vai orar e pedir para Deus te transformar. Porque quando ele ver a sua transformação, quando ela ver a sua transformação, vai falar o que aconteceu com essa pessoa. E vocês, por serem uma só carne, o espírito que está em você passa para ela no ato sexual, passa para ele no ato sexual. Porque lembra que tem transferência de espírito quando nós temos relação sexual? Da mesma forma, e quando você está na fornicação, e um espírito maligno passa de um corpo para o outro, de uma alma para outra. Quando você está na santificação, a presença do Espírito passa de um para o outro. Então é por isso que você pare um pouco de buscar por ele, para pedir para Deus transformar. Peça para Deus te transformar. Porque você vai ser cada dia mais cheia da presença, cada dia mais cheio da presença. E quando você ter o ato sexual com o teu cônjuge, você vai santificá-lo através deste ato sexual. É assim que funciona. Porque quando um tá fraco, o outro você deixa aquele o que tá forte, deixa o outro que tá fraco forte junto. Isso é relacionamento. É assim que funciona. Quando eu não tô bem, eu falo pro meu marido: ora por mim. Ora por mim porque eu não tô legal, eu não tô conseguindo orar, eu tô debaixo de ataque. Ele coloca a mão sobre a minha mente, sobre a minha cabeça e ele ora, eu sinto a presença de Deus. Quando ele não tá bem, ele fala: ora por mim porque eu não tô bem. Eu tô sentindo pesado, eu não tô conseguindo orar. Eu coloco a mão sobre ele, eu falo: Senhor, vem, enche, restaura, e ele se revigora. Isso é relacionamento. Isso é você ser uma só carne. Amém? Vamos lá. Versículo 12. Bom, gente, eu já dei aqui praticamente uma aula. Amém? Jeremias pede socorro a Deus.
Um trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa está escrito no pó, porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva. Cura-me, ó Yahvé, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu é aquele a quem eu adoro e louvo. Aos que vivem dizendo, onde está a palavra de Yahvé? Que ela se cumpra. Mas não insistem eu contigo para que afastastes a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor por mim. Tu és o meu abrigo e refúgio, seguro no tempo da angústia e na adversidade. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas que eu seja poupado. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói com total extermínio. Aqui Jeremias está pedindo socorro a Deus. Por quê? Porque aqui o povo estava se afastando da presença do Senhor. E além do povo estar se afastando da presença do Senhor, ele era a boca de Deus naquele lugar. E as pessoas estavam desprezando Jeremias. As pessoas desprezavam a mensagem de Deus através da boca de Jeremias. E aqui a palavra que ele diz é que, ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão humilhados. E, queridos, este é um versículo real, como toda a Bíblia é real de Gênesis e Apocalipse. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós somos humilhados. Quando eu me afastei da presença de Deus, eu fui humilhada. Eu virei, não foi nem o pão que o diabo amassou, eu virei o tapete, sei lá o quê, que Satanás fez com a minha vida, porque eu permiti. Porque eu me apartei da presença de Deus. Porque eu optei. Eu tive a livre escolha, o livre-arbítrio de falar, não, eu não quero, eu não vou. Eu vou viver, deixa eu viver a minha vida. Então, quando nós optamos por deixar a presença do